Queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, porque nós estamos aqui para cultuar e bendizer o nome do nosso Pai Celestial. Mais um dia que o Senhor nos concede, pela sua infinita misericórdia e graça. Reconhecedor que somos, da grandeza que é o nosso Deus e tudo aquilo que Ele pode fazer por nós, porque nós servimos ao Deus do impossível, Pai das luzes. Sabedor que somos também, que somos falhos e pecadores, e que a misericórdia do Senhor nos alcançou. E somos gratos por isso. Então, nessa noite, igreja, nós vamos louvar o Senhor, com 2 hinos da harpa, né? Pedir para que as crianças louvem o Senhor, a Ágata, a Radassa, a Isabelle, o Efraim, estarão louvando o Senhor com 2 hinos da nossa harpa. E após esse hino, nós estaremos lendo a palavra introdutória do Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa, de número 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de paz celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito
de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem nos selar. Espírito divino do Pai, a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Agradecemos a benignidade em nome de Jesus. Igreja, nós vamos ouvir a palavra introdutória. E para isso eu quero pedir ao irmão Júnior que faça essa leitura. Amém, irmão Júnior? O irmão Júnior estará lendo a palavra. E depois eu quero pedir à irmã Joana que faça uma oração. Amém, irmã Joana? A irmã Joana estará orando. E nós vamos colocar todos os enfermos, vamos colocar os irmãos que necessitam de oração, logo após a leitura da palavra do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. E aos irmãos que estão nos seus lares, recebam a doce paz do nosso Senhor também. Deus abençoe seu lar essa noite. Aqui estamos mais um dia, essa oportunidade riquíssima que nós temos, estar aqui mais um dia na casa do Senhor. Eu glorifico muito a Deus e agradeço de uma forma assim que não tem nem explicação, porque se cada um de nós está aqui hoje, essa noite, foi porque o Senhor abriu os caminhos e proporcionou esse momento maravilhoso para que estivéssemos aqui na presença dEle. E isso é motivo de muita honra e muita alegria, e nós temos que ter sempre esse sentimento em nossos corações. Nós nunca devemos nos esquecer que nós temos um privilégio imenso, e que nós somos realmente o povo mais feliz da terra. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas no mundo, sendo levadas pelas vaidades, por idolatrias e por outras coisas que não agradam ao nosso Deus. E muitos deles pensam estar fazendo as coisas certas, por não terem um direcionamento de Deus na vida deles. Isso é muito triste.
Você vê pessoas sofrendo e saber que a cura está logo aqui, muitas vezes próximo de muitos, mas eles não têm coragem de dar o primeiro passo e estar aqui adentrando a casa do Senhor. E nós temos que orar muito, irmãos, por essas pessoas, principalmente pela nossa nação, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. A frieza espiritual está em um grau muito elevado. E isso é motivo de muita tristeza. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 12 até o 24. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Passo a ler com vocês. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os exordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Aqui encontramos uma palavra maravilhosa. Santifique-se. Santificar é um processo. Cada dia que nós levantamos, nós temos uma nova oportunidade de sermos melhores. E Deus tem sido tão misericordioso conosco, porque para a honra e glória do nome do Senhor, eu vejo a minha vida mesmo, passa um filme na minha vida. Como eu andava antes de conhecer Jesus e o que eu sou hoje, pela bondade e a misericórdia de Deus. Antes eu vivia no mundo bebendo, as noitadas, e achava que estava muito feliz. Só que na igreja que fui ver realmente que a alegria está com Cristo. E essa alegria ninguém tira do nosso coração. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Joana estará orando, igreja. Nós vamos, nessa oração, nós vamos colocar o irmão Oswaldo Laranjeira, irmã Joana que está enfermo, né? Vamos orar por ele. E também vamos orar pelo irmão Leonardo, que estará viajando, né? Mais uma vez. O irmão Leonardo estará indo para o norte de Minas, e que o Senhor leve e traga o seu servo em segurança. Quero pedir ao irmão Leonardo que sente aqui junto conosco, e também o nosso pastor aí, Jurandir, depois. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, então nós vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse dia, né? Que o Senhor tem feito para nós. E porque, igual o irmão Júnior acabou de falar, de nós estarmos aqui já é vitória, né? O Senhor nos trouxe em paz, nos deu um dia de paz. E para nós é muita alegria, né? Nós estarmos aqui. É bênção mesmo. Então nós vamos orar para os enfermos, né? Que estão nos hospitais. Mas eu também vou orar agradecendo que nós temos pedido, mas o Senhor tem respondido. Na minha família mesmo, o Senhor Jesus tem operado. Então, eu tenho vitórias para contar, mas a gente passa por lutas também, né? E vê nossos irmãos enfermos também internados. E nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento agora, nós agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor tem feito para nós, ó Pai, por estes momentos aqui na casa do Senhor, para agradecer, ó Deus,
E também, Senhor, nós pedimos para aqueles que se acham enfermos. Ó Deus, o Senhor tem poder. Aqueles que se acham nos hospitais. Que o Senhor visita agora, neste momento, Senhor. Nós cremos nos agir do Senhor. Nós cremos no milagre que o Senhor faz nas nossas vidas. Ó Deus, nós confiamos com fé. Também pedimos, ó Deus, para a viagem do irmão Leonardo, que vai viajar, que o Senhor guarda ele, dá livramento, ó Pai. Pai, livramento para aqueles também que estão trabalhando neste momento, que estão no volante, ó Pai. O Senhor vem dando livramento para os teus filhos e que o Senhor vem abrindo também portas, ó Deus. Portas que estão fechadas, mas que o Senhor tem poder para abrir e nós cremos por fé. E que o Senhor abençoe também a nossa nação. O Senhor abençoe aquele ministério que nos governa, ó Deus. Que o Senhor é maravilhoso, Jesus. Nós temos sido governados primeiramente pela mão do Senhor e o homem também. Mas nós cremos que o Senhor opera no ministério, dá a eles mente ungida, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, continuar a nossa caminhada, confiando no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Pediu o irmão Leonardo, né, que sente aqui, o pastor Jurandir também, sente aqui conosco. Amém. Senta aí para o Jurandir. E eu quero pedir ao irmão Wander Moreira, que louve o Senhor com o hino, e nós vamos ofertar ao Senhor com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, repreenda toda a ação do devorador, o migrador e o cortador na nossa vida econômica. Que nós temos uma vida econômica próspera e que o Senhor repreenda todas as demissões nas empresas. Que o Senhor abra as portas de emprego e que todos nós possamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Para que essa oferta, esse dízimo, seja aplicado nas melhorias e para a obra do Senhor, para o crescimento e edificação da igreja. Vamos ouvir o louvor. E logo após, nós vamos dar continuidade e adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, temos o privilégio de poder louvar ao Senhor aqui nessa noite, né? Do outro lado da vida, eu viverei com meu rei. Vou despedir deste mundo e lá no céu eu entrarei. Do outro lado da vida, no céu eu vou descansar. Vou dar adeus a este mundo, vou conhecer Jeová. Quando eu estiver do outro lado da vida, terei a grande vitória de um novo canto entoar. Se o sol parar e a lua não mais brilhar, do outro lado da vida, Jesus me iluminará.
da vida, terei a grande vitória de um novo canto entoar. Se o sol parar e a lua não mais brilhar, do outro lado da vida Jesus me iluminará. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Repetindo, temos muito motivo para adorar o Senhor. Somos mais do que agradecidos, porque tudo que temos, Ele nos deu. E tudo que nós fazemos é porque Ele nos capacita. Então nós temos que agradecer ao nosso Deus, porque Ele é por nós. Se Ele é por nós, eu sempre digo, né, o que vai ser contra nós? Uma enfermidade, problemas familiares, falta de emprego? Nada disso pode nos abalar, igreja, porque nós temos um Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Pai das luzes. Esse Deus que confiamos e que cremos, e que nós temos a plena convicção em nossos corações, que Ele está ouvindo as nossas orações, e Ele não nos deixa sem resposta. Nós vamos uma breve saudação pelo irmão Leonardo, e logo após nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz, irmãos, pois Deus tem falado conosco através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela é a direção para as nossas vidas. Certa vez indagaram Jesus, perguntando ele qual era o maior mandamento. Jesus disse que amarás o Senhor seu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo, né? E às vezes, queridos irmãos, nós falamos que amamos uns aos outros, mas todas as vezes que é manifestado o amor, é manifestado também algum tipo de sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Todas as vezes que nós manifestamos o amor a alguém, imediatamente estamos relacionando algum tipo de esforço. E quando a Bíblia diz que amarás o Senhor teu Deus de todas as suas forças, eu não sei se os irmãos já parou para pensar o que nós suportaríamos de peso, irmão Júnior. Um saco de cimento é pesado, falar na nossa língua, 50 quilos, né? Mas a gente pega, coloca ele nas costas, anda com ele. Então, nós não gastamos as nossas forças todas. Agora, se eu jogar 2 sacos de cimento nas costas, será que vai? Vai não, né? Então, na linguagem de Jesus, amar a Deus com todas as nossas forças significa nós entregarmos a Ele de todos os nossos limites. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós não esforçamos de tal forma, né? Nós não esforçamos para demonstrar esse amor ao nosso Deus de todas as nossas forças. Nós não esforçamos dessa maneira. Então eu quero deixar essa breve meditação para você nessa noite, que nós devemos esforçar mais, entregar mais em amor ao nosso Deus. Amém, queridos irmãos? Nós queremos ouvir
a pregação da palavra do Senhor nesta noite. Graças a Deus. Igreja, nós temos que dar prioridade à palavra, porque nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, né? Quero saber se tem algum visitante. Não tem nenhum visitante, todos são daqui, todos irmãos, irmãs. Mas, de qualquer forma, todos são bem-vindos. Os irmãos também estão nos acompanhando nas redes sociais aí também. Tomem posse dessa palavra, vivam essa palavra, porque essa palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus para nossas vidas, igreja. Não é o homem que prega, como que fala. O homem é um instrumento, o homem é usado por Deus. O que ele vai ler, o que ele vai falar é o que já está nas Escrituras. Então ele vai apenas ser usado, vai ser um vaso nas mãos do Senhor. E o Senhor usa como Ele quer. E cabe a nós ouvir, obedecer e tomar posse dessa palavra. E que o Senhor a cada dia nos capacite mais, para que nós sejamos esse vaso ungido, abençoado, que nunca falte o óleo da unção, igreja, sobre as nossas cabeças. Que o Senhor nos use, porque o Senhor, Ele precisa de nós, mas Ele não depende de nós, igreja. O Senhor precisa, Ele nos usa, mas depender, Ele não depende. O Senhor é imanente, Ele vive por si só. E eu quero agradecer ao nosso pastor Jurandir, que está ali no Getsemane, que se disponibilizou a nos trazer a palavra hoje. Eu quero agradecer a ele e pedir a Deus que abençoe a vida dele, abençoe a família dele, abençoe os objetivos dele, que Deus satisfaça os desejos do coração do pastor Jurandir. E eu quero agradecer também a todos os irmãos que estão aqui, e que todos possam sair daqui diferente do jeito que entraram, ou seja, abençoado, renovado e cheio do Espírito Santo de Deus. O pastor Jurandir estará nos trazendo a palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E aos irmãos que estão nos ouvindo, né, de todos os lugares, da sua residência, do carro, aonde você estiver, né, nas redes sociais, que sejam também abençoados, agraciados pelo nosso Deus. É um prazer estar aqui nesta noite, para junto com os irmãos, nós meditarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Pois quando nós nos reunimos para meditar na palavra, é satisfatório, né, irmãos? Porque sabemos que vamos alimentar um pouco mais a nossa alma e o nosso espírito, para que sejamos fortificados pela graça do nosso Deus. Queridos, quero meditar com os irmãos numa passagem que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17, onde o tema fala que Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Amém, queridos? 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria aqui só de agradecer ao nosso irmão Aloísio, né, por ter nos convidado, né, por ter nos confiado a esta palavra, a esta responsabilidade que não é pequena, né, porque falar de Jesus, falar do Deus Todo-Poderoso é uma responsabilidade, né? Temos que falar, mas falar conforme a palavra. Então vamos ler a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Amém? Queridos, ao meditar nessa palavra, nós percebemos que tem muitas coisas para aprender cada dia na palavra do Senhor. Pois nós vemos aqui um relato muito importante, onde Deus usa um profeta, né, para anunciar uma sentença não apenas para um rei, mas também para a nação da qual estava submissa àquele rei. E esse profeta, o nome dele é Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Esse homem servia a Deus com sinceridade, era um profeta de coragem, um profeta que não temia em falar de Deus. Ele não tinha medo para falar do Deus a qual ele servia. E isso é interessante, porque quando nós olhamos para os dias de hoje, quantas pessoas que dizem ser crente, que dizem adorar a Deus, que dizem servir a Deus em espírito e em verdade, mas têm vergonha de falar para os amigos que é cristão. Tem vergonha de falar na faculdade que é crente. Tem vergonha de falar na sala de aula para os colegas, porque alguém pode falar, né, mal dele, pode rir dele, zombar dele. Mas eu acredito que eu estou aqui diante de um povo que tem a satisfação e o gozo de dizer: eu sirvo um Deus de verdade, eu sirvo um Deus grande, eu sirvo um Deus que tudo pode. Assim era Elias. Mas, por que Elias, então, através do nosso Deus, aplica, então, uma sentença sobre um rei? Se nós olharmos aqui, no capítulo 16, a partir do versículo de número 30, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo assim, olha: e fez Acabe, filho de Ori, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha só, era um homem conhecedor da palavra, né? Era um rei que conhecia a palavra. Ele sabia muito bem do Deus verdadeiro. Ele sabia muito bem do Deus a qual ele estava infringindo as suas leis. Ele sabia que esse Deus tinha uma mão e tem uma mão muito pesada. Tanto para salvar, como também para matar. É um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que purifica, é um Deus que santifica, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta até mesmo da sepultura, mas é o mesmo Deus que tem o poder de lançar no inferno. Mas parece que esse rei havia se esquecido disso. E ele começa a cometer coisas terríveis. E como se não bastasse fazer coisas horrendas, adorando outros deuses, construindo altares para os deuses de Baal, casa-se com uma sacerdotisa, né? De uma nação pagã, uma nação que não adorava o verdadeiro Deus, uma nação que tinha os seus costumes totalmente fora do padrão bíblico. Aí acabou de complicar um pouco mais a situação desse homem. Porque agora ele é influenciado pela sua esposa, Jezabel. E ao ser influenciado por Jezabel, as coisas começam então a desandar. Porque agora ela começa a querer obrigar ao povo que antes adorava a Deus, a adorar agora ao Deus de Baal. E para eles, quem era Baal? Baal era aquele Deus, o provedor de tudo, né? Era o Deus que controlava a chuva, era o Deus que controlava a plantação, era o Deus que ele controlava tudo aquilo que era produzido na terra, que frutificava. Eles acreditavam que era Baal que produzia, fazia crescer, produzia tudo aquilo. Mas aí Deus, vendo tudo isso, e olhando para a terra, vê lá um homem chorando, clamando e dizendo: Senhor, essa situação não pode mais continuar. Essa situação não pode continuar desta forma.
Já procurei Acabe várias vezes, já falei com ele, olha Acabe, cuidado, você está saindo fora dos caminhos do Senhor, você está se afastando cada vez mais, você está levando o povo a praticar coisas que não é do agrado do nosso Deus. Mas Acabe parece que estava com a venda em seus olhos e 2 tampão, né, nos ouvidos, para não ouvir a voz de Deus. Queridos, nós não estamos vivendo num momento diferente disso, não. Nós pregamos a palavra, anunciamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus tem o poder para mudar o seu cativeiro, que Jesus tem o poder para transformar a sua vida, que Ele tem o poder da cura, Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da morte, Ele tem o poder de tudo. Tudo está em seu controle e nada foge da tua palavra e do seu controle. Ele tem o controle de tudo em tuas mãos, oh glória. Se nós estamos aqui hoje, queridos, é porque Ele permitiu, é porque Ele te chamou, Ele te escolheu e disse assim, olha, você vai estar lá na congregação de São Marcos, num dia de quinta-feira à noite, dando glória e aleluia. Oh, aleluia. O nosso Deus é poderoso. Mas Acabe não quis dar ouvido. Acabe não quis dar ouvido. Quantas vezes nós pregamos a palavra para o nosso vizinho? Quantas vezes nós falamos de Jesus para o nosso amigo lá no serviço, no trabalho? Falamos, olha, Jesus é bom, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer restaurar os seus, Ele quer te salvar. E a garantia é de vida eterna, a garantia é de que você não vai para o inferno, mas você vai para a glória, viver com Ele eternamente. E é em paz. É em gozo, em alegria. Mas o que acontece? As pessoas também não ouvem. É difícil demais. E aí nós percebemos que, quando tudo isso acontece, ele ainda cometeu mais coisas. Ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel. Olha só. O camarada perdeu a noção do perigo. O rei perdeu a noção do perigo, mas aí Deus levanta um profeta que já estava adorando, que já vivia uma vida de adoração, de consagração, e fala assim, vai lá meu filho, profetiza agora, aleluia. E ele vai lá, olha Acabe, eu preciso ter uma conversa contigo meu filho. Você é rei, mas eu estou aqui enviado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. E ele manda dizer o seguinte, através da minha palavra, não haverá chuva durante 3 anos e meio, e nem orvalho vai cair. Naquele momento eu imagino que Acabe conhecia bem quem era o profeta. Mas naquele momento eu imagino que Acabe, só mais uma profecia. Vai acontecer não? Está tudo indo bem. Temos fartura de tudo. Por que preocupar com isso? Né? Até faltar para mim, está tranquilo. Ele era o rei. Só que as coisas foram complicando. Porque sem a chuva não tem como plantar. Sem a chuva não tem como germinar. Sem a chuva, sem a bênção de Deus, nada cresce. Sem a bênção de Deus, nada dá. Sem a bênção de Deus, o fruto não vai nascer. Sem a bênção de Deus, nada vai prosperar, porque é Ele que controla tudo, não é Baal. Oh glória! Não é Baal que controla as coisas, mas é Jeová. E aí as coisas apertam. Quando as coisas começam a apertar, é interessante, irmãos, que quando um profeta fala, muitas das vezes alguém duvida.
Muitas das vezes as pessoas não dão crédito a ele. Começam então, às vezes, até murmurar, né? Até falar, quem é esse comedor de feijão falando isso? 3 anos e meio sem chuva. Aonde já se viu uma coisa dessa? Mas aí começa a acontecer. A chuva não vem. Quem sabe o primeiro ano não aconteceu, né? A chuva não veio. Fala, não, vai chover o ano seguinte. Vamos aguardar. Mas as coisas pioraram. As coisas só foi piorando cada dia, cada vez mais. Então o rei agora começa a procurar Elias. Agora vamos procurar Elias, porque o negócio começou a arrochar. A coisa começou a mostrar que realmente vai acontecer. E já está acontecendo, nós já estamos vivendo a seca. O gado já começou a morrer. A plantação já não vai mais para lugar nenhum. Não tem como germinar nada, porque tudo que planta, a terra está seca demais, está poeira pura. Não tem como crescer, não tem como frutificar. Irmãos, trazendo isso para nós, para a nossa vida espiritual. Quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, quando nós não estamos mais buscando a graça de Deus, quando nós esquecemos de fazer o jejum, quando nós esquecemos mais de buscar o Senhor de madrugada, quando nós não preocupamos mais de ir na casa do Senhor para adorar, achando que já não precisa mais, achando que já não mais necessita mais da ajuda do Senhor, sabe o que acontece? Os frutos começam a minguar, nada vai para frente, a sua vida espiritual só vai a declínio, não tem como crescer, não tem como frutificar, não tem como as coisas acontecer da forma que era para ser. Por quê? Porque você colocou Deus de lado, você abandonou o verdadeiro Deus e agora está com Deus de Baal. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você está deixando de adorar a Deus para adorar o mundo. Oh, aleluia! Mas aí vem a sentença. 3 anos e meio sem chuva. E de repente começa uma procura por ele. Aí Deus chega para ele novamente. Olha, Elias, chegou o momento, meu filho. Tem que se esconder agora. Porque agora eles querem a sua vida. Você profetizou, eu estou cumprindo aquilo que você falou, eu estou fazendo acontecer. Ei, querido, se Deus te usou para falar algo com alguém, deixa quieto. Se Deus já te usou para falar, deixa Deus agir. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você parar, para. Se Deus mandou você ficar quieto, fique. Mas se Deus mandou abrir a boca e dizer, vai, abra a tua boca e diga, porque Ele vai fazer acontecer. Aleluia! E quando Ele manda, Ele garante a vitória. Quando o nosso Deus manda, Ele garante, queridos. O nosso Deus, quando Ele diz assim, olha, eu preciso que você levanta e vai até tal lugar. Sabe o que acontece? Quando você levanta, Ele já está de pé. Quando você chega lá, Ele já foi na frente. Aleluia! Porque Ele diz assim, ei, eu vou na frente, derrubando as muralhas, abrindo o caminho, abrindo o mar, e você vai passar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. E aí Deus chega para Elias, falou, Elias, desce lá para o ribeiro, meu filho. Fica lá quietinho no ribeiro. Eu tenho um propósito com você lá. Fica lá. Deixa comigo, porque a minha palavra na tua boca tem peso. E eu estou fazendo cumprir a risca. Vai acontecer tudo. Vai acontecer, Elias. Você anda comigo e eu ando contigo. Nós somos dois. Nós andamos junto. Você vive para minha palavra e vivendo, fazendo aquilo que eu quero. Então, Elias, a tua palavra vai acontecer. Irmãos, há uma grande diferença daquele que anda com Deus e aquele que acha que anda com Deus. Porque aquele que anda com Deus, aquilo que ele fala acontece. Aquele que acha que anda com Deus ou que acha que tem Deus na vida, tudo que ele fala não dá em nada. Porque o que ele fala de si mesmo. Mas aquele que tem Deus na vida, tem a presença, tem a essência,
tem o Espírito Santo, tem o Pai, tem o Filho, tem tudo na vida dele. E quando ele fala, Deus se coloca de pé e fala: fala, meu filho, porque o teu servo, o teu Deus te ouve e vai abençoar agora. Oh, glória! Então Elias, ele desce para o ribeiro de Quirete, fica lá. E Deus fala com ele assim: olha, eu ordenei aos corvos que vão levar pão e carne para você de manhã, pão e carne para você à noite. Oh, glória! E é interessante que ele fica ali. Só que o tempo passa, as coisas estão acontecendo. Pessoas, quem sabe, pessoas morrendo de sede, de fome. Plantação virando um deserto. As lavouras acabando. E de repente, o ribeiro de Quirete também seca. Vem a palavra do Senhor de novo a Elias. Fala: olha, Elias, agora eu quero que você se levante e vai lá para Sarepta. Vai para lá, meu filho, eu tenho um propósito lá. Eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Oh, glória! Aleluia! Lembra que eu falei que quando Deus manda, Ele garante? Ei, de repente você que está na rede social, você está ouvindo essa mensagem dizendo assim: será que Deus está falando comigo nesta noite? Está sim. Deus está dizendo para você assim: olha, eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Eu te chamei para adorar a mim, não para olhar um da esquerda ou da direita. Eu te chamei, foi para me adorar e não para ficar olhando aquilo que um fala ou deixou de dizer, aquele que deixou de falar da sua vida. Não, nesta noite Deus está te dizendo: ei, eu te chamei, eu te dei um nome, me adore e deixa que eu faço acontecer na sua vida. Aleluia, não te preocupes, porque eu estou no controle de tudo. Oh, aleluia. E Elias então, obediente à palavra de Deus, levanta e desce até Sarepta, uma cidadezinha de Sidom, e fica lá. Só que quando ele chega na cidade, na entrada da cidade, estava ali uma mulher apanhando lenha. Às vezes uma tradução fala pegando alguns gravetos, 2 cavacos, né? Mas é certo que ela estava ali apanhando lenha. E de repente o homem de Deus a conhece e fala: é essa mulher que Deus tinha me falado. E ele então chama ela: oi, não sei que hora que foi, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi meio-dia. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Olha, eu preciso de um pouco de água para que eu possa beber, para matar a minha sede. Eu estou com muita sede. Então aquela mulher, ela larga ali e vai para apanhar água e fala assim: para um pouquinho, traz na sua mão um pedaço de pão para mim, porque eu também estou com fome. Aí aquela mulher fala: olha, meu senhor, a situação aqui não está legal não. A situação aqui está caótica. A situação aqui está terrível. Eu estou aqui apanhando esses gravetos aqui. Vou voltar para minha casa. Vou acender um fogo. Vou fazer a minha última refeição para mim e para o meu filho. E vamos comer. E vamos esperar a morte. Porque não tem mais nada o que fazer, não tem mais para onde correr, não tem a quem recorrer, não tem para onde ir, tudo acabou, aleluia. E olhando do céu, nosso Deus diz assim: é aí que eu entro em ação. Quando não tem mais nada, quando as portas se fecham, quando não tem para onde ir, quando você achar que não tem mais solução, quando você achar que não tem mais a quem recorrer, aí sim, você vai lembrar do Salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando aquela mulher fala com ele: olha,
É a nossa última refeição que eu vou preparar agora. E vamos comer e acabou. Vamos morrer depois, porque não sei quanto tempo vai durar. Mas vamos morrer, porque se não tem o que comer, logo vai chegar a morte. Queridos, mas é interessante essa passagem. E nós aprendemos muito com isso. Porque ele fala assim: olha, mulher, pode ir lá, faça conforme a tua palavra, mas primeiro faça um bolo pequeno para mim, e depois vai e farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: da panela não vai faltar a farinha, e da botija não vai faltar o azeite. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, agora pensa comigo. A obediência dessa mulher, né, em acreditar que o milagre já estava acontecendo ali. Porque quando é que esse milagre acontece ali naquele momento? Não foi exatamente quando ela foi lá fazer o bolo pequeno para ele, não. O milagre aconteceu quando ela recebe a palavra, acredita, confia e fala: eu vou fazer e vai dar certo. Aleluia! Ei, Deus está dizendo para você nesta noite: vai em frente. Vai em frente, não tenha medo dos obstáculos, porque sou eu, Deus, que vou na frente derrubando as muralhas. Sou eu, Deus, que te tomo pela mão nesta noite e te dou a vitória. Aleluia! Oh, glória! E aí o milagre não cessa por aí. O milagre continua. Todos os dias que ela precisava do azeite, o azeite estava lá na botija. Toda refeição que ela ia fazer, ela nem sequer lembrava que ia acabar, porque ela sabia que era o milagre de Deus. Pega a farinha e coloca lá e faz a comida. Ela não se preocupava mais. Oh, glória! Agora, irmãos, os irmãos hão de conver comigo que um punhado de farinha é praticamente uma mão cheia, não é isso? É um punhado. E só tinha um pouquinho de azeite. Ei, irmãos, trazendo para nós, né, no sentido espiritual, se você tem um pouquinho de azeite, aí tem fogo, aleluia. Se tem um pouquinho de farinha, tem a palavra de Deus, aleluia. Não deixe faltar na sua vida a farinha, não. A farinha que eu estou falando é a palavra. Não deixa faltar o azeite, que é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não pode faltar nas nossas vidas. Oh, glória! Não pode faltar de maneira nenhuma. E tudo isso, irmãos, voltando aqui para a história, tudo isso acontecendo, e o rei Acabe procurando Elias. Eu não sei quanto tempo já tinha, se era 2 anos, se era 2 anos e meio, quanto tempo durou aquele milagre lá da farinha e do azeite. Porque por certo é que a palavra também vai dizer que após a chuva, né, o milagre cessaria. Mas o rei estava procurando ainda Elias. E queria pegar Elias de qualquer jeito. Mas aí acontece algo que ninguém estava esperando. De repente, queridos, na casa daquela mulher, aonde estava acontecendo o milagre todos os dias. Vamos imaginar 2 vezes por dia, né? 2 refeições. Mas geralmente tem um café da manhã também, que pode fazer um bolinho, né? Tem o café da tarde, que a criança não passa sem um cafezinho da tarde, né? O lanche. Então 4 refeições por dia. O milagre estava acontecendo direto, constante. Mas de repente, meus irmãos, o que acontece? O filho daquela mulher adoece. De repente o filho dela adoece. E aí? Rapidinho morre. Oh, meu Deus do céu, estava indo bem. A gente ia morrer na fome. Chega o profeta
profetiza o milagre, estamos vivendo o milagre todos os dias, e de repente agora o meu filho adoece e morre. E aí o que acontece? Aquela mulher agora pega aquela criança nos seus braços, leva até o profeta Elias, fala: olha aqui, Elias, o meu filho está morto. Elias, será que até a mim o Senhor veio afligir matando o meu filho por causa daquilo que eu fiz no passado, ou por causa do meu passado? Elias não responde nada para ela naquele momento, apenas pega o seu filho nos braços, sobe para o quarto de cima e começa então a conversar com Deus, a fazer uma oração ao Senhor. A Bíblia diz que ele se deita por cima do corpo daquela criança por 3 vezes para aquecer o corpo daquela criança. E ele pede ao Senhor: Deus, retorne a vida a esta criança. Deus, retorna agora a vida desta criança, para que a mãe dela continua sendo feliz, porque o milagre está acontecendo. Mas se ela perder o seu filho, ficará triste. Irmãos, você não vai encontrar escrito na Bíblia da forma que eu estou falando, mas o texto está dizendo, está contando que ele clama ao Senhor em favor da vida daquela criança. E ele pede ao Senhor que volte a viver novamente aquela criança. E Deus dá a vida de novo à criança. E quando isso acontece, ele pega aquela criança agora com vida, volta, entrega a sua mãe e diz: olha aqui, mamãe, o seu filho vive. Oh glória! Oh glória! Irmãos, quem tem unção tem, quem tem graça tem, quem tem Deus dá glória, aleluia! O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que ressuscitou aquela criança é o mesmo Deus que pode te dar a cura, que pode visitar o teu parente agora no hospital, que pode visitar o teu vizinho, o teu irmão, o teu amigo. É o mesmo Deus que opera milagre, aleluia! Só que é interessante, nós aprendemos algo aqui nessa passagem. E exatamente neste momento, que Elias entrega a criança para ela, olha o que ela diz para ele: olha, Elias, agora sim, agora eu creio que você é homem de Deus. Ô irmãos, imagina comigo, irmãos, você está vivendo um milagre todos os dias. Você está comendo uma farinha que não cabe. Você está pegando de um azeite, usando um azeite que não acaba de forma nenhuma. Por mais que você use, ele não acaba, ele não chega ao fim. O seu alimento não acaba. Você não está colocando nada ali, não está repondo. Mas sempre que você quer, tem lá. Sempre que você precisa, tem. E de repente você chega para o profeta que profetizou aquela bênção, aquele milagre, e diz assim: agora sim, agora eu creio que tu és um homem de Deus. Após a ressurreição do seu filho, ela diz isso. Queridos, eu entendo que aqui nós aprendemos que assim somos nós, incrédulos, né? Incrédulos diante de Deus. Deus opera milagre todos os dias na nossa vida. Todos os dias, irmãos, Deus opera milagre na nossa vida. Só de você levantar todos os dias com saúde, com disposição para ir trabalhar, ir, vir, voltar, conversar, ouvir, falar, ver, sentir, poder estar aqui dando glória, aleluia, exaltando e adorando o nome do Senhor, é milagre, igreja! E muitas das vezes nós dizemos assim: aonde está o Senhor que não nos ouve? Aonde está o Senhor que não resolve isso para mim? Ei, igreja, tudo tem o seu tempo certo, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Tenha paciência, continua no azeite, continua na palavra, continue buscando e adorando, porque o nosso Deus é fiel e Ele cuida de cada um dos teus filhos. Aleluia!
Ele cuida de cada um dos teus filhos. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Queridos, mas estava já chegando o fim dos 3 anos e meio. A sentença estava se acabando. O período da seca estava chegando ao fim. Então, Deus chega para Elias novamente. Olha, Elias, está no momento, meu filho. Procura Acabe para você conversar com ele. Porque eu vou mandar chuva. Aleluia. Olha, querido, eu aprendo aqui muita coisa. Neste momento aqui eu vejo que Deus respeita os seus filhos. É por isso que a palavra, irmãos, na nossa boca tem muito poder e tem muito peso. Porque olha só, Elias tinha dito 3 anos e meio. Mas antes de cair a água, o que foi que ele falou lá no início? Segundo a minha palavra. Porque quem ordenou ele? Deus. Então Deus não poderia de forma alguma, simplesmente, de uma hora para outra, resolver e falar assim, vou mandar chuva que está morrendo gente. Não. Vou mandar chuva antes dele conversar com Acabe? Também não. Olha aí, hierarquia, né? O respeito. Deus então chega para o profeta Elias, procura o rei, conversa com ele e avisa ele que eu vou mandar descer água. Oh, glória, aleluia. Tudo certinho, irmãos, tudo certinho. Então Elias vai ao encontro do rei Acabe. Só que ele encontra Obadias. Obadias é aquele que em tempos difíceis, durante esses 3 anos e meio, Jezabel mandou matar os profetas, todo aquele que ela sabia e que entendia que era profeta ou que era adorador do Deus de Israel, ela mandava matar. Então Obadias agora pega 100 homens, esconde 50 em um canto, 50 em outro, e sustenta eles com pão e água. Ei, irmãos, eu não sei se foi exatamente os 3 anos e meio, ou se foi 2 anos e meio, durante a perseguição. Eu não sei, porque foi durante a perseguição que eles foram acolhidos por Obadias e escondidos e sustentados por eles. E muitas das vezes, queridos, se faltar uma carne, a pessoa às vezes já murmura, né? Se faltar uma carne, já murmura. E esses homens ficaram tanto tempo só à base de pão e água. Pão e água. Imagina como que não estava o nível espiritual desses homens. Oh, glória, aleluia, aleluia. Então, queridos, quando eles viram que não tinha mais jeito, Acabe viu que não tinha mais jeito. Estava difícil de encontrar Elias. Então Acabe agora toma uma decisão. Olha, vamos fazer uma reunião aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou por aqui, Obadias, você vai por aqui, vamos em todas as fontes de água, em todos os ribeiros, quem sabe encontramos ainda ervas verdes ainda para tratar, né? Para cuidar, para quem sabe manter pelo menos os animais vivos, para que nós não ficamos a pé de tudo. E quem sabe encontramos Elias também, porque está difícil, temos que encontrar ele. E aí sai. E no caminho que Elias estava indo, ele encontra com Obadias. E aí ele cai de joelho diante de Elias e fala, meu senhor, é o senhor mesmo? Ele diz, sim, sou eu, Elias. Oh, meu senhor, quanto tempo o senhor, o rei Acabe tem procurado o senhor por todos os reinos, por todos os lugares, por todas as nações, tem feito eles jurarem que você não estava lá, que você não estava escondido em lugar nenhum, não encontrou você em lugar nenhum, e você está aqui diante de mim. Ele fala, senhor Obadias, vai lá e diga ao seu senhor que Elias está aqui. Ele falou assim, ô Elias, o que eu fiz, Elias? Qual foi o meu pecado para você me entregar de bandeja na mão de Acabe, para ele me matar, Elias? Faz isso não. Porque ele sabia, queridos, que se ele chegasse lá, ele fala com Elias. Elias, se por um acaso eu chego lá, Elias, e falo, olha, eu encontrei com Elias no caminho.
Vem, vamos lá encontrar com ele. E de repente o Senhor toma você, Elias, e leva para um lugar diferente. Quando eu chegar aqui que você não tiver, a minha cabeça vai rolar. O rei não vai acreditar que eu te vi. Então Elias faz um juramento, né? E diz, não, olha, fica tranquilo, eu faço um juramento aqui perante o Senhor. E fala com o rei que venha me encontrar. Reunir todo mundo lá no Monte Carmelo. E o rei vai encontrar com Elias. E é interessante que quando o rei encontra com Elias, a primeira fala do rei foi o seguinte: ô perturbador de Israel. Aí está o perturbador de Israel. Ele fala assim, não, eu não. Você é o perturbador de Israel. Porque você tem feito tudo errado, rapaz. Você tem levado o povo a adorar outros deuses, a deuses estranhos. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com isso. Os 3 anos e meio já está se findando, está chegando ao final. Reúne todo mundo lá no Monte Carmelo. Eu tenho uma proposta a fazer para vocês. Então isso foi feito. Reuniu todo mundo no Monte Carmelo. E ele pediu, leva também os 450 profetas de Baal. Que eles estejam lá presentes também. E foram. E Elias faz uma proposta para o povo. Elias diz assim para o povo, olha, escolhei hoje a quem vocês querem adorar. Se é o Deus de Israel ou se é Baal. Porque vocês têm que decidir, vocês não podem ficar vivendo em meio termo. Vocês não podem ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Você não pode estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, a semana toda, e de repente, num sábado está indo para a balada. Não, não pode. À noite você está na igreja, mas ao chegar em casa de madrugada, está lá nas coisas proibidas que Deus não agrada. E aí, o povo não fala nada, o povo fica calado. O povo se cala. E de repente Elias, vamos fazer então uma proposta diferente. Tem 450 profetas de Baal aqui. E do lado de cá tem apenas Elias, o profeta do Senhor. Vamos fazer aqui. Ajeita para nós aí 2 novilhas. Vamos fazer aqui, preparar o altar e oferecer o sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E isso foi feito, irmãos. Ele deu também a preferência para os 450 profetas de Baal fazerem primeiro. Só que não foram ouvidos, não foram respondidos. E foi chegando ao meio-dia, eles começaram a se retalhar, a se cortar, bagunçou o altar todo, quebrou tudo e não deu em nada. Agora os irmãos há de conver comigo, os crentes, os irmãos que conhecem da Bíblia e da palavra, sabe que o nosso inimigo, ele poderia mandar fogo lá aquele dia. Só que naquele dia, Deus falou assim, o único que vai mandar fogo aqui sou eu sou o Criador, hoje você não faz nada, aleluia, eu entendo aqui, irmãos, que tudo está no controle de Deus, oh, aleluia, e nada foge do controle dele, nada. Então, os 450 profetas de Baal gritaram, espernearam, e Elias então zomba deles, né? Grita mais alto, quem sabe ele foi viajar ou está dormindo, alguma coisa aconteceu, grita mais alto, quem sabe ele está deitado lá dormindo e precisa de ser acordado, né? E sabe qual foi a maior vergonha de Acabe e de Jezabel? E de todos os adoradores de Baal? Porque eles entendiam que Baal era o Deus da colheita, né? Era o Deus que fazia crescer tudo. E eles clamaram ele durante 3 anos e meio e não deu em nada. Será que ele poderia atender no último dia? De forma alguma. Queridos, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então Elias agora falou, chega, vamos acabar com essa bagunça, agora é minha vez. Elias arruma, prepara o altar direitinho, com as 12 pedras, coloca ali
o bezerro ali em cima. Pede alguém, faz um rego aqui para mim ao redor. Manda alguém pegar 4 baldes de água e joga lá. Olha que a água estava em falta. Mas conseguiram água para fazer esse trabalho. Pega 4 baldes de água, coloca lá. Ah, não, está pouco, pega mais 4. Então agora é 8. Ainda não deu, pega mais 4 baldes de água, molha tudo, molha a lenha, molha tudo aí. Encheu aquele rego ao redor do holocausto. Então Elias agora pega a palavra e faz uma oração. E sabe qual foi a oração de Elias? Foi esta. Ele diz assim, ó. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando isso acontece, o povo já tinha reconhecido de que lado que eles tinham que estar. O povo não é bobo. Na hora que eles viram isso, eles já estavam do lado de Elias, já prontos. E quando Elias fala assim, olha, aconteceu, e agora? O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, respondeu com fogo. O povo falou, Elias, nós estamos contigo, fala Elias. Ele falou assim, passa a mão nos 450 homens dos profetas de Baal e leva para o ribeiro e mata todos eles. Não escapou ninguém, porque profanaram o nome do Deus vivo. Irmãos, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para não fazermos isso. Temos que ter cuidado para estar sempre pronto para adorar e reconhecer o senhorio do nosso Deus, o poder dele. Irmãos, Deus fez tudo isso para mostrar para o povo que ele os ama, que ele queria que eles voltassem novamente a adorar a ele. Era uma nação eleita por Deus. Irmãos, e quantas vezes a pessoa sai da igreja, volta para o mundo, vem para a igreja, volta para o mundo, vem para a igreja e volta para o mundo, mas Deus está sempre com os braços abertos e dizendo, ei filho, venha. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na morte dos santos, porque Ele sabe que tem endereço certo, é a glória de Deus, aleluia. Queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você que está nos assistindo pelas redes sociais, que Deus te abençoe você que está em casa, e que a graça do eterno Deus continue sobre nós, nos guardando, nos ajudando a chegar ao céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Igreja, graças a Deus por essa palavra abençoada, a qual eu tomo posse. Vou colocar em prática, viver essa palavra, porque tudo que vem de Deus é bom, igreja. Deus é maravilhoso e perfeito. Sabemos da grandeza do Deus que nós servimos. Quero pedir para o pastor Vandercy que faça essa oração final, faça os anúncios também referente à semana, né? E nos dê a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, e aos irmãos e irmãs que estão nas redes sociais aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Deus. Todos estão felizes de estar aqui nesta noite? Vamos ficar de pé, nós vamos orar agradecendo a Deus. Deus abençoe, já foi mencionado, nós reiteramos o prazer de receber o pastor Jurandir, dirigente lá do Getsemane, irmãos. O pastor que está atualmente, os irmãos que estão fazendo as contribuições, o pastor está na direção lá da congregação que está sendo construída, amém?
e os irmãos aqui têm abençoado. Nós já conseguimos 100 sacos de cimento aqui na congregação, né? E em nome de Jesus vai estar pronta. Nós agradecemos a Deus por o irmão estar aqui nesta noite, nos trazendo uma palavra. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, irmãos, o irmão Sérgio, da mídia, aqui os irmãos da mídia, colocou ali, os irmãos, sábado, às 19 horas, pastor Filemon, que é coordenador de missões do campo de Belo Horizonte, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, num grande encontro de missões, amém? As crianças vão louvar a Deus, mocidade regional vai estar louvando a Deus. Os irmãos que puderem, não tiverem compromisso, no sábado às 18 horas, às 19 horas, nós estaremos aqui no encontro de missões, e aí o trabalho é organizado pelo Departamento Regional de Missões. E no domingo de manhã, após a escola dominical, entre 10h30 às 11h30, a igreja do São Marcos vai estar evangelizando. Os irmãos que puderem, amém? Após a escola dominical, após o café, nós vamos estar fazendo um evangelismo relâmpago. À noite, os irmãos que levaram convite, os irmãos possam convidar as pessoas para estarem aqui, para ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, né, irmãos, entregarem a sua vida para o Senhor, amém? Às vezes nós temos um ente querido, um vizinho, alguém que possa vir para ouvir a palavra de Deus. À noite nós estaremos aqui em um domingo de evangelismo, né? A nossa igreja, os cultos de domingo, eles são bastante evangelísticos, mas agora nós temos esse culto específico, onde nós estaremos aqui trazendo uma palavra voltada para as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Estaremos orando também, amém? Todos estão felizes, vão estar participando conosco, em nome de Jesus? Amém. Oremos nesta noite. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, por este culto, meu Pai. Deus, que o Senhor possa continuar direcionando a igreja do São Marcos, direcionando, meu Pai, as pessoas, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela palavra, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos deu, usando o pastor Jurandir, meu Pai, para nos falar, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Ó Deus, são muitos pedidos, ó Deus, são eclesiásticos, ó Deus, são eles, meu Pai, em várias áreas, ó Deus. Nós queremos que o Senhor, meu Pai, está com os ouvidos inclinados para ouvir a oração da tua igreja, meu Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor não é homem para mentir, meu Pai, nem filho do homem para se arrepender, meu Pai. Nós cremos, ó Deus, que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor já tem recebido, meu Pai, o clamor, meu Pai, as súplicas de cada um, meu Pai. Ó Deus, nesta noite também, meu Pai, nesta oração final, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por o Senhor estar nos protegendo, nos guardando, nos livrando de toda enfermidade, meu Pai, e nos abençoando, fazendo com que nada falte em nossa casa, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar os amigos, irmãos, internautas, ó Deus, que estão acompanhando ou que irão acompanhar, meu Pai, este culto nesta noite. Que o Senhor abençoe, assim como cada cooperador, meu Pai. Os músicos, ó Pai, os obreiros, ó Deus, os irmãos da mídia, meu Pai, os irmãos da administração da igreja, que o Senhor possa receber, meu Pai, e possa repreender, meu Pai, tudo que não é da vontade do Senhor. Ó Deus, aqueles que estão doentes, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro agora, meu Pai, trazendo a cura, a libertação, meu Pai, repreendendo todo espírito maligno, meu Pai, todo espírito de inveja, de contenda, meu Pai, tudo que vier, meu Pai, não for do agrado do Senhor, que o Senhor possa repreender nesta noite, em nome de Jesus, ó meu Pai. Tira, meu Pai, toda doença, todo cansaço, todo desânimo, meu Pai, e que cada um possa sentir grato, meu Pai, de estar nos teus altares, ó Deus, de estar na presença
presença do Senhor, meu Pai, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, está com as mãos estendidas e com os anjos do Senhor acampados ao redor daqueles que o temem, meu Pai. Assim nós te agradecemos e pedimos que o Senhor dê uma semana, meu Pai, um final de semana de bênção, de paz e de prosperidade para todos, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Evangelho do Senhor, meu Pai, possa chegar em cada coração, e aqueles que entrarem, meu Pai, aqui neste templo, ou em qualquer templo, meu Pai, da nossa igreja, meu Pai, da nossa região, ou do campo de Belo Horizonte, meu Pai, possa, em nome de Jesus, meu Pai, receber, meu Pai, e aí o Espírito Santo do Senhor trabalhando, meu Pai, possa se render, meu Pai, aos pés do Senhor. Que o Senhor abençoe as nações, ó Pai. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, ó Pai. Abençoe o nosso país, meu Pai. Ó Deus, a esfera política, meu Pai. Ah, meu Deus, a área executiva, meu Pai. Todas elas estão nas mãos do Senhor, meu Pai. As autoridades, ó Deus, os órgãos, todos eles, ó Pai, possam ser direcionados primeiro pela vontade do Senhor, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa repreender toda a corrupção, que o Senhor possa abrir portas, ó Pai, aonde não há portas, ó Pai, e aquelas que estão fechadas, ó Deus, que elas possam se abrir, as que estão abertas, ó Pai, que elas possam não se fechar, e assim nós te agradecemos, ó Pai, e damos glória, meu Pai, damos aleluias e honra ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda esta louvor e toda esta adoração. Que o Senhor possa levar cada um em paz. Que o Senhor possa ouvir, meu Pai, as orações e continuar protegendo. Assim nós oramos, meu Pai, e agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Que o grande, o eterno, inabalável e inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vão com Deus. Tenham um ótimo final de semana.